Amém? Vamos orar mais uma vez, amados. Vamos ter o nosso tempo de ministração da palavra, mas antes que o Espírito Santo nos dê sabedoria e graça para transmiti-la e para compreendê-la, para que ela penetre o nosso coração, que ela seja transformadora em nossa vida, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez nessa noite. Obrigado por receber esse culto, por receber a nossa adoração. O Senhor é o único digno de todo louvor, de toda adoração. Pai, nesse momento da Tua palavra, eu peço que o Senhor me use, conceda-me a sabedoria e a graça para ministrar a Tua palavra com unção do Teu Espírito. E a cada irmão, a cada irmã, que o coração esteja aberto para receber com compreensão, para poder trazer para a própria vida. E assim, ó Pai, nós sejamos transformados pelo poder da Tua palavra. Eu oro e te agradeço em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Abra comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24 ao 34. Está aqui o tema, né? Dois senhores, Ele tem cuidado de vós. Eu tenho feito um estudo sobre o Sermão do Monte, em cima de um livro que eu estou lendo de John Wesley. Por isso que as últimas ministrações, e essa inclusive, elas estão dentro desse Sermão do Monte, que é muito conhecido de toda a igreja, mas é um trecho da palavra extremamente rico, profundo nos seus ensinamentos. Ele foi o sermão mais longo de Jesus Cristo, dirigido a uma multidão. E o Sermão do Monte é uma fonte de princípios de vida. E ele revela a vontade de Deus para os homens, ainda que ela esteja acima da nossa capacidade de cumpri-la perfeitamente. Mas ele é uma referência da vontade de Deus para a nossa vida. E esse texto em especial que nós vamos ler, na minha Bíblia ele tem um título, Os Dois Senhores, e depois a ansiosa solicitude pela vida. Quando a gente olha assim no texto bíblico, parece que são dois textos separados, mas não são textos separados, ele é uma continuação. Na nossa Bíblia aparece dessa forma para facilitar inclusive a leitura, mas compreenda que Jesus vinha fazendo um discurso, uma pregação numa sequência. Então eu vou ler aqui do versículo 24 ao 34. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e no entanto o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém, igreja? A ansiedade, ela é um dos problemas
mais comuns nos dias de hoje, né? A ansiedade, aquilo que rouba a nossa paz, que gera uma preocupação excessiva. Mas veja que a ansiedade, ela era um problema antigo, né, do ser humano. Eu penso que desde a queda, o homem já começou a ser ansioso, já começou a ter enfermidades na alma, angústia, ansiedade, depressão, abatimento, ira, raiva, tudo isso veio com a queda. E nessa passagem específica, o Senhor Jesus, Ele está tratando algo extremamente importante, porque Ele faz aqui, amados, uma comparação entre dois senhores, e justamente Ele coloca o Senhor Deus, verdadeiro, único, santo, soberano sobre todas as coisas, e ao lado Ele coloca um outro Senhor. Talvez a sua Bíblia esteja aí falando de Mamon, ou riquezas, né? Algumas edições elas usam a palavra Mamon, que era um deus pagão, que se referia a tudo que era riqueza, a tudo que era preocupação, a tudo que se podia comprar. Então notem que esse problema é antigo, essa polaridade que existe entre a nossa vida natural e a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus. Então a preocupação de Jesus, ela está em mostrar para nós que nós não podemos colocar todo o nosso empenho e toda a nossa segurança nessa vida, e naquilo que nós podemos ter, e naquilo que nós podemos adquirir, e nas coisas que nos trazem conforto, bem-estar. Nós não podemos viver por isso. Por isso que o versículo 24, ele é uma continuidade. Você vê que o versículo 25, ele começa dizendo assim: por isso vos digo. Por isso o quê? O que Jesus estava se referindo? Ao versículo anterior, quando ele diz: olha, não dá para servir dois senhores, porque ou vai se aborrecer de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não dá para servir a Deus e as riquezas. E esse é um fator que causa, que gera ansiedade no ser humano. Quando nós queremos servir a Deus e sabemos da nossa responsabilidade, da nossa comunhão, da nossa vida espiritual, mas nós focamos de maneira errada a nossa naturalidade. Nós vivemos como se Deus existisse unicamente para suprir as nossas necessidades materiais. Boa parte da cristandade, dos cristãos que frequentam igrejas hoje, de um modo geral, em várias denominações, eles buscam a presença de Deus, e espero que nós não sejamos desses, que buscam a presença de Deus unicamente para verem supridas necessidades materiais. Então, quando surge uma situação complicada, eu busco a presença de Deus, eu busco o socorro do Altíssimo. Então, quando eu passo por um aperto financeiro, eu me lembro de pedir socorro a Deus, como se a nossa vida fosse somente isso, amados. Como se nós vivêssemos para satisfação, para obter objetivos a níveis naturais. E veja se isso não é uma grande preocupação na sua vida de um modo pessoal. Olha para dentro de você mesmo e analisa a sua existência. Se tudo que você faz, e eu estou me incluindo nisso, se tudo aquilo que nós nos fazemos, nos empenhamos, todo o nosso esforço, o nosso foco, o nosso objetivo, não está voltado para o nosso bem-estar, não está voltado para que eu tenha uma vida cada vez melhor, para que eu possa adquirir coisas melhores, e isso gera algo terrível, que é um descontentamento contínuo. Nunca estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos concedeu. A partir do momento que você atinge um objetivo, eu sonhava em ter um carro de tal marca, tal modelo, e de repente você consegue, administra bem os seus recursos e compra um carro do seu sonho.
e você usa um mês, 2, um ano, e você diz, já não serve mais. Agora eu tenho que me empenhar, me esforçar, porque eu quero outro modelo que saiu. Nada contra a prosperidade. Deus fez muitos homens na palavra extremamente prósperos, mas o problema está em ela se tornar um Deus na nossa vida. Sonhei com uma casa, lutei muitos anos, comprei um terreno, construí, fiz o desenho da planta do jeito que eu queria, do jeito que eu sonhava. Deus me abençoou com recursos todos esses anos. Eu entro na casa, moro lá alguns anos e de repente eu começo a dizer, não serve mais. Há defeito aqui, há defeito ali. Quero outra maior, quero outra melhor, quero ir para um bairro maior. Entende como não há limites? Quando nós não estabelecemos satisfação na nossa vida. É por isso que o salmista, ele diz assim, lá no Salmo 37, versículo 5, alegra-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Esse texto todo que nós estamos lendo, Jesus, Ele está colocando aqui algo para a gente refletir com muita seriedade. Porque há pessoas que estão ficando doentes, perdendo a saúde, pessoas que estão morrendo até por excesso de estresse, de ansiedade, de não se contentarem nunca com o que têm, de quererem sempre mais e viverem para ter sempre mais. Não se estabelece um limite de satisfação. E essas pessoas estão ficando doentes, muitas vezes perdendo a vida. É uma ansiedade que toma uma amplitude na vida a ponto de perder até mesmo relacionamentos, de destruir famílias, casamentos, porque entrou uma crise financeira e agora começa uma acusação de um lado para o outro. Quantos casais já tiveram problemas seríssimos de acusação por causa de problemas financeiros? Quantos desentendimentos entre pais e filhos por causa de questões financeiras? E é esse ponto que eu entendo que o Senhor Jesus, Ele quer corrigir a nossa vida, o nosso comportamento. Muitas vezes nós passamos por experiências de perdas. Está indo tudo bem e de repente você começa um negócio, dá errado e sofre um grande prejuízo. Eu, na minha carreira profissional, 2 vezes nós tentamos negócio e as 2 vezes eu fracassei. E as 2 vezes sofremos grandes prejuízos financeiros. E uma vez eu quase comprometi a minha casa, mas a gente perdeu recursos que daria, por exemplo, hoje para comprar um bom terreno de 250 metros quadrados, nos investimentos que não deram certo. E eu não era convertido na época. Foi uma grande crise. Por quê, amados? Eu sabia quem era Deus, eu conhecia, eu vivia uma religiosidade, mas quando entrou aquela crise, aquela ansiedade, aquela situação material, ela me colocou uma vez num ponto em que eu me revoltar contra Deus. Por que o Senhor permitiu isso acontecer na minha vida? Veja como a gente perde a noção das coisas. No ano de 97, a minha conversão se deu em 99, mas eu nasci num lar cristão. Mas no ano de 97 eu tinha um carro, um Gol ano 81 branco. Eu tinha trocado os 4 pneus, colocado 4 amortecedores novos, estava pagando as prestações e o carro foi roubado e não tinha seguro. Eu recebi a notícia, estava no trabalho, minha esposa ligou, olha, roubaram o carro, mas me deu uma revolta tão grande na hora contra Deus, porque o Senhor não protegeu o que era meu. E eu voltei para casa irado, revoltado, briguei com a mulher, aquela atitude carnal, né? Tudo por quê? Eu queria servir a 2 senhores. Aliás, eu estava servindo a só um. Deus para mim era um recurso. Era um recurso que Ele deveria me abençoar em todo o tempo. E graças a Deus, essas experiências ruins, elas foram moldando algo aqui dentro, para que eu pudesse compreender e hoje aprender a usar aquilo que Deus me dá gratuitamente
com sabedoria e sem centrar o meu coração nas coisas que Deus me tem dado. São experiências que nós vamos passando na nossa vida, que elas vão nos ensinando justamente a não servir a dois senhores. Servir a dois senhores é igual querer se equilibrar em dois barcos, uma perna em cada um. Não dá certo. Servir a dois senhores vai gerar em nós ansiedade, insatisfação, porque nós não vamos conseguir agradar nem a um e nem a outro. A gente não vai ser nem um bom cristão e nem um bom mundano. A gente vai ficar sempre ali naquela situação. Então Jesus, ele conhecendo a natureza humana, e o Sermão do Monte é um sermão de vida. Ele corrige a natureza humana em todos os seus aspectos. Leia o Sermão do Monte. Eu te desafio essa semana você pegar Mateus do capítulo 6 até o final do capítulo 7. Aliás, do capítulo 5, quando começa as bem-aventuranças, até o final do capítulo 7. Leia com atenção, detalhando cada versículo, e você vai ver que ele é uma grande lição de princípios de vida. E nesse aspecto hoje, o que o Senhor Jesus fala é para o nosso bem. Ele deseja que a gente coloque no devido lugar a nossa vida material e a nossa vida espiritual, mesmo porque não dá para a gente separar. Que a gente aprenda a ter sabedoria de que o nosso Deus, em qualquer circunstância, seja quando nós estamos indo de vento em popa, a coisa andando tudo bem, ou seja quando a gente sofre uma perda, um prejuízo, Ele nos supre em toda a nossa necessidade. Amém? E nós precisamos aprender a estar satisfeitos com aquilo que Ele nos está dando hoje, sem olhar a vida do vizinho, se o vizinho é mais abençoado do que eu. Se Deus está abençoando mais o irmão, se ele está prosperando mais do que eu, aquele que está sendo mais próspero tem a responsabilidade de ser um abençoador de pessoas necessitadas. A Bíblia ensina isso. As nossas riquezas devem produzir bênção para o reino de Deus. Se todo rico milionário investisse em orfanatos, em casas de recuperação de dependentes químicos, não é obrigação só do governo. Uma igreja como a nossa, que não é grande, nós temos 156 membros no nosso hall, e com a graça de Deus nós conseguimos manter não só a igreja, mas um casal de missionários na Turquia, com a ajuda dos irmãos. Isso é uma grande bênção. A igreja consegue ajudar famílias que estão em necessidade, famílias que muitas vezes passaram por um desemprego e precisaram do socorro da igreja. Nós não divulgamos isso e nem devemos divulgar. Mas imagine agora grandes denominações, com grandes recursos, ou grandes empresários, ou grandes bilionários do esporte, o quanto que poderiam fazer de bem. E você acha que isso não vai ser cobrado um dia deles? Porque é o próprio Deus que está provendo, e um dia eles vão ter que prestar contas de toda a prosperidade que Deus concedeu a eles. Elon Musk foi considerado agora o cara mais rico do mundo, o primeiro trilionário, tirando o mundo árabe, né? Mas imagina a responsabilidade de alguém a quem Deus concedeu literalmente uma fortuna incalculável, que pode fazer o bem até para uma nação inteira. Ele pode tirar da fome metade da população da África com esse recurso, mas não investe um centavo nessa área. Porque a quem ele serve, quem é o Deus? Mamon, o Deus da riqueza. O Deus da riqueza é tão forte e influente que ele arrebata o coração dos homens, e muitas vezes arrebata o coração de cristãos, e consegue roubar a adoração ao Deus verdadeiro e trazer para Ele. Então nós precisamos ter extrema sabedoria para lidar
com as bênçãos que Deus nos tem dado. Há pessoas que são muito humildes e recebem e vivem de um salário mínimo, de aposentadorias pequenas do INSS, e são mantenedoras fiéis da obra de Deus. Notem que a importância não está no valor que está sendo dado, mas na fidelidade do coração de cada um. Sabe por quê? Essa pessoa poderia dizer: eu não posso dar o meu dízimo, não posso fazer uma oferta porque eu ganho pouco e a minha necessidade é essa. Mas a pessoa faz isso com fidelidade, como o presbítero Davi disse, com entrega, com amor, com gratidão. Havia uma família que durante um bom tempo nós socorremos com cesta básica, e mesmo quando essa família recebia, aquela mulher trazia todo mês o dízimo do seu salário mínimo, e eu ficava impactado com esse testemunho. Então, amados, por que eu estou dizendo isso? Porque isso revela aonde está o nosso coração, a intenção do nosso coração. Isso revela o que está aqui dentro. Se Mamão não está sendo Deus na minha vida, isso revela se eu não estou servindo a dois senhores. Isso revela onde está o meu coração e qual é a gratidão que eu tenho para com o Senhor meu Deus. E se de repente Ele tirasse tudo, o que ia sobrar? É esse o questionamento que Jesus está fazendo, embora numa simples leitura a gente não perceba. Porque na sequência do texto, que é muito bonito, parece até um texto poético, o Senhor Jesus diz assim: por que vocês andam ansiosos pela própria vida? Por que vocês estão preocupados com o que vão comer, o que vão beber, o que vão vestir? Note que ele está falando de coisas materiais. Por que nós andamos preocupados com as coisas materiais? Por que nós nos preocupamos tanto, a ponto de a gente perder a paz do coração, com a conta que tem que pagar, com o dia de amanhã, com o carro que eu quero trocar, com a casa que eu quero reformar? Por que eu preciso me preocupar tanto com isso? Porque isso tem que roubar o meu tempo de louvor e de adoração a Deus? Porque isso tem que gerar ansiedade na minha vida? Porque estou servindo a dois senhores. Então Jesus diz, olhem para as aves do céu. Elas não plantam, elas não precisam semear, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, e no entanto, o nosso Deus, aquele que cuida de todo o universo, que se importa com o homem, que usa uma lagarta para tratar com os seus filhos, Ele supre a necessidade de todas as aves, sem que elas se preocupem com isso. Esse mês aconteceu um fato que nunca aconteceu em casa, Uma rolinha fez um ninho num vaso e botou 2 ovinhos, e eu acho que o gato matou um deles, porque só um está cuidando. E eu fiquei assim, compadecido. Eu falei, eu vejo ela vai, ela volta sozinha, não tem um casal cuidando. Aí eu falei, vou dar uma força, vou dar uma ajuda, Deus tocou meu coração. Eu comecei a colocar lá no vaso um pouco de quirela, de coisa que passarinho come, farelo de pão, um copinho de água. De repente eu olhei esse texto, que eu estava me falei, meu Deus, o Senhor está me usando para cuidar. Eu estou sendo instrumento do Senhor para cuidar do passarinho, de uma rolinha, e de tocar o gato da vizinha que ele ronda em cima da minha casa. Meu Deus, sustenta esse gato de outro jeito, Mas por que eu me preocupei com isso, amados? Por quê? O meu coração se inclinou a cuidar de um passarinho. Eu falei, o Senhor está por trás disso. Deus está por trás disso. Então, amados, por que a gente se preocupa com tanta coisa? Olha a comparação que Deus faz. Salomão foi o rei mais próspero de todo o reinado de Israel. Salomão construiu o templo, construiu a sua casa, construiu o seu palácio. Salomão investiu
em toda a nação, no exército, cavalos e tudo mais, aquilo que era do melhor da época. Ele atraiu até a rainha de Sabá, que saiu à distância para ver se tudo aquilo era verdade. E ele fala assim: olha, nem Salomão, as comparações de Jesus não são por acaso, nem Salomão, em todo o auge da sua glória, conseguiu se vestir como uma flor do campo, que hoje está linda e maravilhosa e depois seca no dia seguinte. Olha a comparação que Deus faz. Ele pega o rei mais próspero da história e fala: ele não se vestiu com toda a roupa, com toda a pompa dele, ele não consegue se vestir como uma flor. E Salomão, depois que ele experimentou tudo que a riqueza poderia lhe dar, nós sabemos disso, no final da sua vida ele escreve o livro de Eclesiastes, e ele diz que tudo aquilo que ele experimentou, tudo que ele pôde adquirir com as riquezas, tudo que pôde lhe trazer toda espécie de sensações e prazeres na sua vida, inclusive mulheres e mulheres, ele diz: tudo isso é vaidade das vaidades. Vaidade das vaidades. Vai ficar tudo aí, não vai levar para a glória, e pior ainda, pode levar para o inferno, porque se o coração fica preso em todas essas vaidades, Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, está aí para nós um grande motivo de a gente olhar com sinceridade para a nossa vida, para a nossa existência, e compreender aonde está de fato o nosso coração. No mesmo Sermão do Monte, o Senhor Jesus, ele diz, no capítulo 6, versículo 21, porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. É uma sequência, a mesma palavra. Ele vinha trabalhando esse assunto no coração daquela multidão que estava ouvindo ele no Sermão do Monte. Paulo, escrevendo para Timóteo, em 1 Timóteo 6, versículo 10, ele diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Não é o dinheiro que é o problema, é o amor a ele. É quando ele se torna o Deus da nossa vida. O amor do dinheiro é a raiz, é a base de todo o mal, de toda essa maldade que está acontecendo na sociedade. No fundo está ali a ganância pelo poder, por riquezas, por ter mais do que os outros. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Paulo está se referindo a pessoas que estavam na igreja e dizendo para Timóteo: por causa da cobiça, do amor ao dinheiro, alguns que estavam conosco se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram, viram tormento, porque não tem limite, a ganância não tem limite, nunca mais se satisfaz com nada, está sempre querendo mais e mais e mais e mais. Então, nós não podemos servir de forma alguma dois senhores. Nós estamos sendo desafiados, a trabalhar essa questão no nosso coração. É a mesma questão que lá atrás, no Antigo Testamento, Elias trata com o povo. O povo queria servir a Baal e também queria servir o Senhor. E ele diz lá em 1 Reis 18, 21, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, servir ao Senhor. Então, se Baal é Deus, e Baal estava voltado também a bênçãos na área de produtividade, de produção, de agricultura, de tudo que gerava prosperidade, então vai servir Baal. Mas não fica querendo servir a dois senhores. O problema também é mais antigo ainda do que Elias. Josué, quando está conclamando o povo, lá no final do livro de Josué 24, 15, ele diz a mesma coisa para o povo de Israel: olha, se parece mal para vocês servir o Senhor, escolhe hoje a quem sirvais. Se vocês querem servir aos deuses aqui dos amorreus, desse povo da terra que vocês estão entrando, ou se vocês vão servir ao Senhor. E aí tem uma declaração tremenda, de Josué: eu
Eu já decidi, eu e a minha casa, nós vamos servir o Senhor. Então, amados, essa é a questão que o Senhor apresenta para nós hoje. Nós temos sim, todos precisamos ter o nosso recurso, o trabalho, a nossa fonte, mas nós precisamos ter a consciência de que há um limite, de que há um padrão para cada um de nós, e nós precisamos ter a tranquilidade e a paz no coração para viver dentro do padrão que Deus nos colocou. Se Ele quiser subir o padrão, Ele sobe, assim como se Ele quiser também nos dar uma lição e diminuir, para ver onde está o nosso coração, Ele faz, para o nosso bem. Então não deixe que a ansiedade domine a sua vida, não deixe que essas preocupações tomem conta do seu coração. Isso é coisa dos gentios, dos que não confiam em Deus. Olha que palavra que Jesus estava dizendo, né? Não se preocupe com isso, quem se preocupa com isso são os gentios. O que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Fica tranquilo, homens de pequena fé. Jesus também dava cada cajadada, né? Não precisava incluir aqui homens de pequena fé, mas ele fez questão de dizer que quando nós nos preocupamos com essas coisas a ponto de deixar Deus em segundo plano, nós estamos dizendo para Deus: eu não confio no Senhor, eu preciso me esforçar, eu preciso dar conta, porque eu não tenho garantias da parte do Senhor, que o Senhor vai me suprir. Eu preciso trabalhar em 2 empregos, eu preciso fazer hora extra, eu preciso me arrebentar, acabar com a minha saúde, porque eu preciso dar o melhor dos melhores para o meu filho, a melhor faculdade, a melhor escola, o melhor tênis, o melhor carro, e se arrebenta. E aí o filho que não teve que trabalhar, que não teve que se esforçar, vai cobrar do pai como se fosse obrigação. É o que a gente tem visto na sociedade que nós vivemos. Então, amados, a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria. A gente só precisa aprender e trazer para a nossa vida, a viver na prática tudo isso que o Senhor nos tem ensinado, né? Não se preocupe com o dia de amanhã. Nós não sabemos se vamos acordar para o dia de amanhã. E quando a gente está se preocupando com o futuro, a gente não vive o hoje, não vive o presente. Nós estragamos o dia de hoje, nos preocupando com o dia de amanhã. Se a gente nem sabe se vai acordar para o dia de amanhã. Interessante que essas colocações, eu me baseei muito no livro do John Wesley, e ele escreveu isso, muito tempo atrás. Então é uma preocupação de toda a história do ser humano, que não consegue se colocar em paz no coração, em viver com aquilo que Deus deu, em receber, em saber administrar quando Deus dá mais, em se alegrar com o que tem. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E aí a gente fecha com um versículo extremamente conhecido: busque, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. A gente vê esse versículo muitas vezes estampado aí no Instagram, é muito citado, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por que Jesus disse dessa forma? Porque quando nós nos colocamos completamente na dependência de Deus, o necessário para cada dia nós vamos ter. Notem, o necessário para cada dia nós vamos ter. Não corra atrás daquilo que você não precisa. Não coloque como objetivo que você precisa de algo, sabendo que você pode viver sem aquilo. Isso é uma lição de vida, para que quando o Senhor nos abençoar, né, e nos fazer prosperar, a gente saiba viver com alegria e desfrutar com sabedoria de tudo que Ele nos tem dado, e nos tornarmos abençoadores de outras vidas. Nós não precisamos e nem devemos falar o que nós temos feito de bem para os outros. Ele diz: o que você dá com a sua mão direita, que a tua esquerda não nem fique sabendo.
o vosso Pai que vê tudo isso te recompensará. Nós devemos fazer o bem, nós devemos investir, nós devemos ajudar quem precisa, nós devemos auxiliar. Nós somos chamados a fazer isso, principalmente aos da família da fé. Isso envolve socorrer pessoas que precisam. Não nos custa ajudar, ofertar, abençoar. Olha, essa semana a gente teve um pequeno desafio, né? A gente foi convidado a participar, a abençoar o trabalho do Dia das Crianças lá no Zincão. Você pode fazer um Pix, né? uma oferta da igreja, vai ser direcionado, né? Mas de uma maneira especial, foi mais simples do que isso. Podia comprar um pacote de algum doce e trazer aqui no culto hoje, vai ser entregue lá para o trabalho do Zincão. E às vezes nós não damos valor a essas pequenas oportunidades de abençoar a vida de alguém, abençoar um ministério, uma criança. Por que nós não damos valores? Por que passa batido? Porque o nosso coração não está ali, irmãos. Essa é a dura realidade. Aonde está o nosso coração? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não se preocupe com amanhã. Não se estresse. Passe pela prova. Seja ainda mais abençoado, porque todas as vezes que o Senhor nos prova e nós passamos na prova, nós vamos receber mais ainda. Então vamos colocar o nosso coração, o nosso foco naquilo que realmente é certo. Vamos viver para Deus, vamos abençoar através do nosso trabalho, vamos abençoar as pessoas através da nossa vida. Esse é um grande desafio para todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo. E dessa forma não deixar que a ansiedade e as preocupações da vida tomem conta do nosso coração. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu quero convidar o nosso Ministério de Música. Dentro dessa palavra, eu quero convidar a igreja para um momento de oração, uma oração pessoal, refletindo naquilo que nós ouvimos e trazendo para a nossa vida. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai querido e santo, louvado seja o Senhor, bendita é a tua palavra. Pai, nós fomos confrontados pela tua palavra nessa noite, para sondar o nosso coração e discernirmos se nós não estamos servindo a dois senhores, se nós não estamos dividindo a nossa vida, a nossa adoração ao Senhor com Mamon, com a preocupação das riquezas, com a preocupação de ter mais e mais. Pai, se isso está acontecendo na nossa vida, nós queremos pedir perdão nessa noite, reconhecer, ó Pai, esse pecado, confessar ao Senhor, pedir-te perdão e restauração. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos a sabedoria para desfrutarmos das bênçãos materiais que o Senhor nos tem dado, de forma que nenhuma delas se torne um Deus na nossa vida. Dá-nos sabedoria e discernimento para servir ao Senhor acima de tudo, através do nosso trabalho, através do nosso tempo, das nossas amizades, da nossa maneira de falar, da nossa vivência. Que tudo na nossa vida possa refletir a tua presença e refletir o quanto nós amamos e adoramos o Senhor. Que o bem que nós fazemos seja feito para glorificar o Senhor. Que o
Senhor nos dê sabedoria para administrar os recursos financeiros, para que a gente não venha usar de maneira errada, com desperdício, aquilo que o Senhor nos tem dado. Que jamais venhamos a servir a dois senhores, mas servir somente a Ti, ó Deus. A entender o que significa buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar, e a viver isso na nossa vida, na certeza de fé que todas as coisas que necessitamos, o Senhor nos supre a cada dia. Como o salmista diz, nunca vi o justo mendigar o pão, porque o Senhor supre as nossas necessidades. Que não tenhamos medo nem insegurança com o dia de amanhã, porque o Deus que tem cuidado de nós até hoje, o Senhor nosso Deus, é o Deus que nos cuidará também no dia de amanhã. Por isso, Pai, nós te agradecemos, nós reconhecemos o cuidado do Senhor sobre a nossa vida e te agradecemos, e te adoramos, mesmo quando o Senhor nos permite passar por provações, por aprendizados, para que o nosso coração jamais se corrompa com as coisas materiais. Bendito é o Senhor que nos tem dado o pão de cada dia. Assim eu oro, Pai, te agradeço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar o Senhor.